E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? E aí, vamos para mais uma videoaula? Um assunto aí que até os dias de hoje vem causando polêmica, tá, pessoal? Assunto vem acontecendo bastante, tá bom? Vem acontecendo bastante hoje em dia aí. O assunto que nós vamos ver agora, um assunto que eu gosto muito de ministrar, que é um assunto de sociologia. É esse assunto aqui, ó. Deixa eu espelhar para você primeiro, para a gente poder começar o nosso assunto de sociologia. Pronto, tá aí para vocês verem o nosso assunto de sociologia. Chama-se os movimentos sociais, tá? Abre as cortinas, como falava o Silvio Santos. Então, nós vamos tratar aí de um assunto chamado os movimentos sociais. Tem acontecido muito hoje em dia aqui no Brasil, né, gente? Bastante. Contra o governo, a favor do governo. Então, vários movimentos sociais têm acontecido aí. Vamos conhecer, então, as características e como é que eles se comportam, o que são movimentos sociais, quais são as suas ideias e como eles se comportam. Vamos lá, então. Começa assim, abrimos as cortinas. Então, vamos lá. Aí, né? Então, os movimentos sociais, gente, eu coloquei ali que são sempre ações coletivas. Não tem como existir um movimento social com uma pessoa ou duas, né? Então, os movimentos sociais, elas sempre coletivas, sempre são ações coletivas, onde reúnem grupo de pessoas aí. Todos eles têm sempre viés político, tá? Sempre tem um viés político, e o objetivo dele é manter ou mudar uma situação. Então, esse é o objetivo central, objetivo principal de um movimento social, tá? Que é manter uma situação ou mudar, né? Esses movimentos sociais, eles podem ser locais, podem ser regionais, podem ser nacionais ou podem ser internacionais. Né? Os movimentos sociais, eles se caracterizam dessa forma aí. É como eles podem ser, tá? Então tá aí o movimento aí contra o impeachment aí da presidente Dilma na época, né? Que aconteceu. Então tá mostrando aí o movimento social. Vamos lá então. Gente, veja bem, esses movimentos sociais eles já vêm acontecendo durante muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Então, esses movimentos sociais ele pode englobar uma série de pontos, vários pontos. É claro que eu não vou falar de todos os pontos dos movimentos sociais, mas eu vou estar falando aqui para vocês aqueles que são mais comuns. Vai que de repente fala alguma coisa aí de alguns movimentos sociais no Enem, você já sabe mais ou menos um norte aí para você fazer uma redação aí. Então, veja, quando a gente trata aí de movimentos sociais, né, eles podem ser através de greves trabalhistas, tá bom? Greves trabalhistas, como assim? Greves trabalhistas pelo quê? Greves trabalhistas onde eles querem melhores condições de trabalho, onde querem aumento do salário, diminuição da jornada de trabalho, descanso semanal, né? Então, remuneração de hora extra. Então, existem vários fatores aí que uma pessoa faz greve. Ninguém faz uma greve porque simplesmente quer fazer. Então, sempre tem que ter algum motivo aí que leva um grupo de pessoas a fazer greves, né? Então, as greves trabalhistas, né? Eu já disse para vocês aqui, né? Aumento dos salários, né? Como é que se chama? Condição de trabalho e uma série de fatores aí que eu citei agora mesmo. Então, tem outro ponto ali que fala condições de vida nas cidades. Como assim condições de vida na cidade? Então, transporte público, melhor acessibilidade, mobilidade, coleta de lixo, enchentes, né? Então, porque uma área está enchendo bastante, alguém pode fazer movimento social por causa disso, algumas pessoas, né, podem fazer movimentos sociais por causa de enchentes, taxa de esgotos, ou seja, redes de esgotos, condição de vida insalubre, melhores transportes públicos melhores, hospitais melhores. Então, eu coloquei aqui um monte, né? Como você pode observar aqui, eu coloquei, né? Transporte público, né? Se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. Então, condições de vida nas cidades, né? Eu coloquei aqui. Trabalhadores unidos até a vitória. Movimentos trabalhistas aqui acontecendo também.
movimento MST, né, no campo, condições do campo, né? O que as pessoas do campo geralmente brigam? Briga mais por melhor acessibilidade à terra, para ter acesso à terra, tá bom? Esse é um e também as condições de trabalho no campo, também bastante. Então, movimentos étnicos, né, que a gente pode ver, mulher na luta contra o ajuste e a repressão, condições nas cidades, hospitais também padrão FIFA, que foi muito falado aí na época da Copa do Mundo de 2014, onde falavam que onde eles afirmavam que os estádios aí teriam que ter o padrão FIFA. Então, como é que investe tanto em estádio aí, o governo ajuda, né, ajudando aí na, claro que o governo não construiu os estádios somente com verbas públicas, mas também teve investimento de verbas públicas através de bancos, né, ajudando aí, bancos estatais ajudando aí na construção, financiando para empresas privadas a construção do estádio, enfim. Né, e tudo isso, as pessoas também começaram, hospitais padrão FIFA, né, movimentos étnicos, como eu falei, né, dou um exemplo aqui do movimento da mulher, movimento aí feminista, né. Então, vários são os motivos que acontece um movimento social. Tá? Então, todos eles têm, ou disse, ou quer manter uma situação, né, ou querem mudar uma situação. Mulherada na luta contra o ajuste e a repressão. Né? Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele, ou seja, condições de vida, né, segurança. Então, todos esses pontos aqui que eu coloquei aqui, essas imagens que eu coloquei para vocês, fala aí da condição do campo, né? Do campo, ou das greves, né? Paralisação, movimento social aí. Todos esses daqui são esses pontos aí. Tá? Vamos ver mais aqui então. Eu coloquei aqui para vocês, vamos abrir a folha. Então, ou seja, os movimentos sociais não são pré-determinados. Por que eu coloquei isso, que não são pré-determinados? Eles não têm, ó, gente, daqui a 2 anos nós vamos fazer um movimento social contra tal coisa que pode vir a acontecer. Vamos esperar daqui a 2 anos, em tal data, não. Eles acabam saindo de forma espontânea, pela questão do momento. Eu não estou dizendo que foi hoje, você começa a ver. Você não pode imaginar um movimento social, não é pré-determinado, quando eu digo, ele não vai, ó, gente, daqui a 3 meses a gente vai fazer um movimento social. Pode até ser, né? Mas geralmente está acontecendo. Geralmente, quando o movimento social ele vem, é por uma coisa que já está acontecendo. Tá bom? Ou então que já foi anunciado que vai acontecer. Mas antes de acontecer, antes de ser anunciado, antes de ser cogitado, ninguém vai fazer um movimento social com uma coisa que não sabe o que é. Então, eles não são pré-determinados nesse ponto aí. Geralmente, quando tem, por exemplo, um dos movimentos que teve foi quando a reforma da Previdência. Quando foi passado para a população que iria acontecer algumas reformas na Previdência, o povo foi, mas foi anunciado. Eles não poderiam, eu não posso fazer um movimento social contra um movimento que vai acontecer, que eu estou prevendo que vai acontecer daqui a 2 anos. Isso não existe, né? Então, os movimentos sociais que se mantêm, existem os movimentos sociais que se mantêm durante um longo tempo, tendem a criar uma estrutura de sustentação e uma organização burocrática, por exemplo. Como assim? Tem movimentos sociais que são fixos, como o movimento do MST. O movimento do MST ele já tem uma organização, já tem um local onde eles se reúnem, já tem um local onde eles discutem as pautas, na Câmara dos Deputados, na Câmara de Vereadores, eles já vão ter lá, então já são estruturado, já tem uma estrutura. O perigo de ser estruturado é que pode mudar o foco, porque eles às vezes, para eles terem uma estrutura, tem que alugar um local. Então, aluga-se um local, tem que pagar energia, às vezes tem que pagar funcionário. Então, ou seja, às vezes pode se perder o objetivo aí do movimento social, porque sai de um foco para entrar em outro. Então, esse é o perigo aí do movimento social ter essa estrutura, né? Então, existe também aqueles movimentos conjunturais, que são aqueles movimentos que acontecem um tempo, eles param e voltam novamente lá na frente depois. Mas esse movimento aqui, sociais que mantém durante um longo tempo, tende a criar uma estrutura de sustentação, como eu dei um exemplo aqui do MST, do Movimento Sem Terra, do Movimento Sem Teto também. Então, existem aí movimentos que já têm uma estrutura, mas acabam aí correndo sérios riscos de perder o foco, né? De perder todo o foco. Vamos lá, então, continuando. Aqui a gente vê, né, confrontos e parcerias. Bom, gente, os movimentos sociais, eu coloquei aqui no canto esquerdo do seu vídeo, os movimentos sociais eles podem ser contra a ação do poder público. Como assim contra a ação do poder público? Quando o poder público ele toma alguma decisão, por exemplo, aumentou, como disse aqui também em evidência, né, a reforma da Previdência, aumentou o tempo de serviço. Então, ou seja, uma ação pública
e as pessoas elas vão lutar contra essa ação do poder público, protestar contra essa ação, contra a reforma da Previdência, ali, acabar com a Previdência ao fim. Então, como eu coloquei ali, tá bem? Então, tem esse ponto. Para pressionar o poder público a tomar alguma decisão, por exemplo, pressionar o poder público para que ele melhore a condição dos hospitais, melhore a condição aí da segurança, né? Pressione aí o poder público com esses pontos aí, tá bom? Ou seja, para que ele tome alguma atitude, por exemplo, fazer justiça, como às vezes não acontece algum crime, alguma coisa, aí o poder público está em uma inércia muito grande, a população vai fazer movimentos sociais para que o poder público tome alguma decisão contra isso, né? Geralmente em crimes isso é muito comum, tá? A gente vê aí do garotinho que lamentavelmente aí acabou aí caindo do andar aí e tá uma polêmica muito grande, né? Que a negligência da moça lá e não pegou a criança. Eu não estou muito por dentro do assunto, tá, gente? Assim, evidentemente. Claro que eu sei do que aconteceu, mas eu não sei exatamente. Mas eu sei que houve uma negligência ali da moça que deixou o menino pequenininho sair e o menino, lamentavelmente, caiu, né? Meu Deus do céu, um absurdo daquele. Claro que tem que ser punida. Os responsáveis têm que ser punidos, sim, por essa criança, né? Então as pessoas elas vão para a rua para pressionar o poder público com relação a essa situação. Estou dizendo que eu não sei por dentro porque eu não sei se tocou parece que tocou no andar, não sei se foi lá no de cima, não sei se foi na cobertura, eu não sei, porque muda tanto, né, gente, as informações, mas eu sei que houve uma negligência ali da moça e ela é responsável, sim, pelo que aconteceu pelo menino, tá? Então a gente sai para poder pressionar o poder público para fazer justiça, né, minha gente? E tem que ser, tem que haver, tem que ter justiça, né? Coitada da criança, meu Deus, eu não gosto nem de pensar nisso, mas tudo bem. Mas teve um outro também, daquele Alexandre Nardoni, da filha dele que caiu lá do andar, que ele foi condenado, que jogou a filha, e o povo foi para a rua para pressionar o poder público para fazer justiça. Então, né, são casos aí que as pessoas vão para as ruas para protestar contra o poder público, né? Então, ou seja, em parceria com o poder público. Como assim em parceria com o poder público? Em parceria com o poder público, quando a gente vê, suponhamos que alguma empresa privada ali alguma empresa privada está poluindo o rio e o poder público também não está fazendo nada. Então as pessoas elas podem se organizar junto ao poder público para poder punir essa empresa que está poluindo um rio ou poluindo uma área ali de preservação ambiental. Então, ou seja, é dessa forma que acontece. Contra a ação do poder público para pressionar o poder público ou também em parceria com o poder público é que acontece aí os movimentos sociais, tá? Então, vamos lá. A gente vem aqui, né? Também tem a questão para resolver problemas da comunidade. Existem também manifestações para resolver o problema da comunidade, que são aqueles que são mais locais. Existem também movimentos cujo objetivo é desenvolver ações que favoreçam a mudança da sociedade. Eu vou explicar isso aqui também. Para resolver problemas da comunidade, a gente pode trabalhar em coleta de lixo, tá bom? Iluminação precária, falta de segurança, buracos ali naquela região, alagamentos na região, tudo isso aí são problemas de uma comunidade, tá? E aqui, né, existe também movimentos cujo objetivo é desenvolver ações que favoreçam uma mudança na sociedade, o que está muito evidente também as mulheres aí, como já disse, o movimento feminista brigando aí por direitos aí legais. Eu vou falar isso mais na frente, lutando aí contra a sociedade onde elas alegam ser machistas e tudo mais, né? Tem também movimentos LGBTs, né? Também brigam por seus direitos, tá bom? Então, para ter direitos, né? Alegando que não tem alguns direitos e lutam para ter. Enfim, vamos lá então. A greve como elemento central. Pronto, gente. Então, aí a gente vai ver aqui alguns teóricos, tá bom? Alguns pensadores, como Karl Marx e Emile Durkheim, ou Emile Durkheim, como você queiram falar aí. E a gente vai ver alguns pontos disso daí. Então, veja. A paralisação das atividades de um ou mais
uma ou mais empresas, sempre se apresentou como uma forma de reivindicação. A greve, ela sempre se manifestou como uma forma de reivindicação. Aí eu coloco a imagem aí da greve dos caminhoneiros, que aconteceu aí, né, que aconteceu alguns anos atrás aí, que paralisou, realmente foi um caos, faltou gasolina, faltou produto, faltou uma série de coisas aí, alimentos, e realmente foi uma paralisação onde realmente preocupou demais o governo, tá, gente? Preocupou bastante o governo aí, tá? Então, sempre foi esse ponto. Vamos ver alguns teóricos aqui que eu coloquei, pelo menos Emile Durkheim e Karl Marx aí. Vamos ver aqui. Então, vamos lá, né? Vamos ver o que é para Durkheim. Então, veja. O conflito para ele, né, é a inexistência de regras e normas que regulem as atividades produtivas e a organização das várias categorias. Então, Emile Durkheim diz que esses conflitos que acontecem aí, a greve, no qual ele chama de baderna, né, essa greve que ele chama de baderna, é a inexistência ou a ineficiência de instituições que regulem as atividades produtivas, que possam controlar tudo isso. Eu não estou dizendo, gente, que Emile Durkheim, embora seja a favor do capitalismo, mas o que ele está querendo dizer aí é que quando acontecem essas manifestações, essas paralisações, essas greves, é pela inexistência ou ineficiência de algumas instituições produtivas, né, que não está conseguindo resolver o problema existente, está permitindo com que esses problemas eles passem a existir. Então, a desordem, ou a baderna, para Durkheim, que ele chama de greve, serve apenas para a desintegração da sociedade, porque causa uma insatisfação, uma indigestão ali na sociedade. Então, para Durkheim, os desejos de alguns grupos ou indivíduos devem estar submetidos aos sentimentos gerais da sociedade e não a eles prevalecerem. Então, a ideia, as movimentações, elas devem estar sempre de acordo com a sociedade e não um grupo querer mudar o que acontece dentro de uma sociedade, né? Então, é a ideia que ele defende. Então, ou seja, eu coloquei aqui, o indivíduo deve estar submetido aos sentimentos gerais da sociedade e não prevalecer perante um grupo ou minoria, prevalecer perante a maioria da sociedade. É o que Emile Durkheim aí ele defende, tá? Vamos lá, então. Deixa ele voar aí, então pronto. Aí já tem outro pensador que é Marx, né? Para ele, eu coloquei aqui, para Marx, a greve aparentemente é apenas um movimento reivindicatório por melhores salários e condição de trabalho. Para Marx, gente, a greve para Marx é a expressão mais visível da luta de classes. Para Marx, ele diz que a greve, enquanto Emile Durkheim ele condena, né, a greve, chama de baderna, nesse sentido, que tem que haver órgãos que possam regulamentar toda essa problemática para não causar indigestão na sociedade. Karl Marx ele diz que a greve é a forma mais eficaz e mais eficiente de brigar pelos seus direitos, tá bom? Enquanto não existia desigualdade social para Marx, essas manifestações elas vão continuar acontecendo e a desigualdade social vai continuar aumentando. Então, a greve para Marx é a expressão mais visível da luta de classes, que existem duas classes se relacionando: o capitalista, o burguês, que é o burguês que é o dono do meio de produção, e o trabalhador, aquele que vende a sua força de trabalho em troca de uma outra mercadoria, que é o salário. Tá? Então, essas relações aí do proletariado e do burguês. Eu fiz montei um esqueminha aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não, está lá na frente, está lá na frente. Então, aqui, né, como falei para Marx, né, a greve passa a ser a expressão mais visível da luta de classes. Enquanto um apoia, o outro não vê com bons olhos essa manifestação da forma que ela aí acontece, né? Então, a industrialização e as greves. Gente, veja bem, essa questão da industrialização e das greves, a gente sabe que a industrialização ela começa no século XVIII, né, a sociedade ela começa a mudar realmente ali no século XVIII, com a Revolução Industrial, aproximadamente 1740 até 1860, período da primeira Revolução Industrial, onde mudou aí categoricamente os meios de produção, onde mudou a sociedade, mudou a política. A industrialização não mudou política, economia, sociedade, mudou praticamente tudo. Então foi um boom aí a partir da industrialização. Então, no início desse processo da industrialização, no começo aí, não existia regulamentação do trabalho, tá bom, gente? E foi justamente nessa época, do século XIX, aí, Karl Marx aí do século XIX, ele viveu essas agitações aí do século XIX e da exploração do proletariado, né? Então ele escreve
aí vivendo aí esse período aí da Revolução Industrial, onde teve muita exploração do proletariado. E o proletariado ele trabalhava ali nessas fábricas chegava de 12, chegando até a 16 horas por dia. Tá bom, gente? E não tinha nenhum tipo de regulamentação. Era trabalhar, trabalhar e pronto. Não existia férias, não existia férias remuneradas, não existia aposentadoria, não existia uma série de coisas. Então, ou seja, direito para uma pausa legal para almoço, eu não estou dizendo que não tinha folga, dizendo que era uma coisa que não era legal. Isso dependia muito do patrão. Então começa a existir ali na Inglaterra, né, vários movimentos sociais, como a gente vai ver o movimento ludista, a gente vai ver o movimento cartista, que são movimentos que acontecem ali na Inglaterra por melhores condições. Então a regulamentação do trabalho, porque o trabalho não era regulamentado. Né? Você ia, chegava lá, trabalhava, ganhava muito pouco e trabalhava. Né? E os capitalistas ficando cada vez mais ricos e o proletariado ficando cada vez mais pobre. Então, eles começam a brigar por regulamentação do trabalho, ou seja, colocar aí regulamentar isso, que esse trabalho fosse reconhecido pelo Estado e regulamentado, melhores condições, melhores salários, salários mais altos, que realmente os salários eles eram extremamente baixos, tá bem? Muito, muito baixos nessa época, né? Diminuição da jornada de trabalho, como eu falei a princípio, trabalhava de 12, chegando até a 16 horas por dia, de 12 a 16 horas por dia, então eles começaram a brigar por regulamentação do trabalho, melhores condições de salário, diminuição da jornada de trabalho, organização sindical, porque eles não poderiam se organizar, e nessa época você brigar pelos seus direitos era um caso de polícia, não se podia brigar pelos seus direitos, melhores condições de trabalho, porque eram trabalhos extremamente insalubres, o calor dentro desses galpões ele era realmente terrível, tá bem? Então a condição, acidentes acontecia demais, não existia nem essa coisa de segurança do trabalho, né? Vamos ver se tem mais aqui, tem mais coisas que eu coloquei aqui, né? Não, mas aí também tem aqui, depois, né? Deixa eu voltar, aqui tem também, aqui, ó. Quando a gente fala aqui, regulamentação do trabalho, diminuição da jornada de trabalho, né, as mulheres também começam a reivindicar que as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho, então, regulamentação do trabalho da mulher, regulamentação do trabalho infantil, tá bom? Também as mulheres aí recebiam menos salários do que os homens nesse período, tá? Então, era dessa forma aí. Então, vamos lá. Então, depois da questão do trabalho, tá bom, gente? Depois desse processo aí do trabalho em si, que eles brigavam só por trabalho, então, pouco a pouco, eles passaram a visar uma outra situação. Passaram a visar a conquista de efetivação dos direitos, principalmente sociais, como saúde, transporte, educação, previdência, habitação. Então, quando começam essas movimentações? Primeiro, dentro do trabalho, voltada totalmente, quase que exclusivamente para o trabalho, tá bom? Aí, posteriormente, eles começam também a brigar por outros pontos, tá bom? Começam a brigar por saúde, transporte, habitação. Até porque, gente, ó, aí, quando eu já disse, a gente mudou tudo. Com a Revolução Industrial, mudou a paisagem, mudou a questão ambiental, mudou o clima, mudou tudo, minha gente, mudou tudo. Então, era uma mudança que ninguém conseguia entender. Olha aí, um dos motivos que surgiu a sociologia, para explicar essas mudanças que estavam acontecendo tão rápidas e ninguém conseguia entender. Então, daí surge a sociologia, né? E Emile Durkheim, ali, o pai da sociologia, né, gente? Que nós falamos sobre ele ali. Então, vejam, eles começaram a lutar por essa condição, até porque eles moravam ali em uns verdadeiros cortiços, eram que eles viviam. Gente, não existia saneamento básico, os dejetos eles eram jogados pelas casas, pela janela das casas, os dejetos. Alimentação extremamente precária. Houve também, gente, a desestruturação da família, tá? Porque a mulher passou a trabalhar, então automaticamente passou a ter mais filhos também, passou a ter menos filhos porque trabalhava demais e não tinha quem cuidasse das crianças, né? Então começa aí essa desestruturação da família. As habitações, gente, elas eram realmente terríveis, como eu já falei, por isso que eles utilizavam tamanco, né? Que em francês significa sabote, né? Eles sabotavam aí no movimento quebra-máquinas, no movimento ludista. Ninguém sabe se Ned Lud realmente existiu, mas fala que o movimento quebra-máquinas sim existiu. Então, é quando eles começam a utilizar esses tamancos para poder passar e não sujar os pés ali dos dejetos que eram jogados pela janela das casas, tá? Então, a fumaça das fábricas era realmente poluía tudo, a vegetação ela praticamente acabou, utilizava-se o carvão mineral, carvão vegetal e assim
problemas de saúde, era muito comum, exploração do proletariado, aí começam a brigar agora pela educação, começam a brigar por melhor condição de trabalho, previdência, enfim. Aí, ou seja, o movimento que começou ali no trabalho já começa a partir mais para as questões aí, né, bem sociais aí. Vamos lá, então. Os movimentos sociais contemporâneos que acontecem nos dias de hoje, tá bom, gente? O que é muito comum, que hoje está bem latente a isso, é o movimento ambiental, ou seja, esse movimento envolve desde a ação de uma única árvore, coloquei uma árvore aí, esse movimento envolve desde a ação de um pequeno grupo para salvar apenas uma árvore que está em uma via urbana, como eu coloquei ali, como para a preservação de uma mata inteira. Então, ou seja, às vezes está ali uma árvore e ninguém ali tirou, porque possivelmente alguém aí brigou e lutou para a sobrevivência dessa árvore. Às vezes essa árvore tem uma preservação mesmo, tem uma imagem até simbólica, sentimental, tudo, e não deixa de ser uma árvore ali, uma vida, né, que está ali. Então, já existe toda essa questão ambiental, que é o que que as pessoas elas vêm lutando bastante, movimentos sociais dos dias atuais, que a preservação do meio ambiente, lutando pela vida na Terra, né, gente? Que a Terra ela começou a sofrer, né, efetivamente, claro que, né, que o homem sempre vem destruindo aí a Terra, mas passou a sofrer muito mais com a segunda revolução industrial, com a queima de combustíveis aí, né? Utilizando aí o carvão vegetal aí. Então, lamentavelmente, tá bom, gente? Então, os movimentos sociais contemporâneos. Um desses é o movimento ambiental. Está bem em evidência aí. Então, veja, esse tipo de movimento, que é um movimento ambiental, né, vai do local ao global, como eu já falei, desde uma árvore que está ali, um grupo de pessoas lutando para que aquela árvore não saia dali, e outros até para uma mata inteira. Lá em Carpina, gente, tem uma rua chamada Rua da Jaqueira. E essa jaqueira, ela fica bem no meio da rua ali em Carpina. Meu pai me levou outro dia lá, quer dizer, eu dirigindo e ele do meu lado, me levou para eu ver ali. Eu achei muito bonita, uma jaqueira ali no meio da rua. Ah, destrói não, gente. Não. Eu, eu amo verde, eu amo planta. Minha mãe me ensinou desde pequeno a gostar de plantas, né? Eu até plantei umas palmeiras ali em casa, umas 6 palmeiras ali em volta da casa. Tá crescendo, tá ficando bonita. Então eu gosto bastante. Eu acho que o verde, gente, ele faz uma sombra bacana, ele diminui o calor, deixa a paisagem mais bela, né, pessoal? Vocês concordam comigo, gente, né? Então, para a preservação do meio ambiente, né? Eu me preocupo muito com essa questão do meio ambiente, tá? Então, na verdade, a gente não sabe nem como lutar de fato pelo meio ambiente. A gente não sabe quanto é que a gente gasta de energia, que também acaba com o meio ambiente. Mas isso é outra história. Deixa a professora de vocês de biologia aí, de educação ambiental, falar aí que tem mais propriedade do que eu. Então, veja, esse movimento vai do local ao global, como eu já falei, evidenciando a existência de uma consciência ecológica difusa no mundo todo, através de propagandas, através de televisão, através de revistas, das escolas, né? Escolas sempre fazendo o seu papel aí social muito bem, das igrejas, sempre lutando aí, fazendo esse trabalho de conscientização. Isso é muito bom, né? Então, ou seja, vários são os questionamentos e motivações que animam os movimentos ambientalistas. Vamos ver aí, então, o que de fato eles brigam, o que é que eles estão brigando, o que esse movimento tem, quais são as pautas, os pontos principais que eles lutam. Vamos ver aí. Coloquei essa floresta bonita aí, ó. Então, vamos lá. Proteção da diversidade da terra, contra a crescente eliminação de muitas formas de vida animal e vegetal, ou seja, quando alguma... Aí o professor de biologia sabe muito mais do que eu, tá, gente? Quando um animal acaba com uma espécie, a gente sabe que a outra espécie ela vai se sobressair, acaba tendo problemas, desequilíbrios ali na vida animal, né? Porque acaba com uma espécie de animais, sem explicar isso não direito, acaba uma espécie de animais e acaba essa espécie de animais que é o alimento de outro, né? E dá um desequilíbrio ambiental ali e fica muitos animais de uma espécie e poucos animais ou nenhum de uma outra espécie. Então, diversidade da terra, para que os animais eles possam sobreviver, tá bom, gente? E com isso, né, aqueles animais que às vezes comem um fruto e através ali, né, das sementes que eles deixam, acabam deixando ele comendo a sementinha e jogando. Se aquele animal que pega a semente e joga, acabam eliminando as florestas, né? Não cresce mais árvores, porque a semente daquela planta não tem mais. Uma série de coisas. Então, ou seja, a preservação
da diversidade da forma de vida animal e vegetal. Preservação da qualidade de vida dos habitantes do planeta. Gente, meu Deus do céu, o calor está intenso, né? Tá de um jeito que ninguém mais aguenta. Então, ou seja, o efeito estufa, toda aquela situação. Então, temos que lutar sim pelo meio ambiente, minha gente, pelo amor de Deus, porque é a preservação da qualidade de vida. Né? O calor deixa a gente mais estressado, o calor faz que a gente gaste mais, transpire muito, transpira mais, aí a gente acaba transpirando mais, bebe mais água, aí começam a vender mais água, para vender mais água tem que pegar aqueles plásticos, e quando joga aqueles plásticos fora, começa a poluir, olha, gente, é uma rede aí que somente a gente cuidando do nosso planeta que Deus nos deu, né, que Jesus nos deu, para a gente poder viver bem, só depende da gente. Então, cada um fazendo a sua parte, né? Cada um fazendo a sua parte pela preservação do meio ambiente. Então, esse daí, pessoal, você que está assistindo essa aula, são os 2 pontos aí. Então, o movimento, tem mais pontos que nós vamos ver aí. Esse movimento, né, o movimento pela preservação, o movimento ambiental, pelo meio ambiente, né, pela preservação ambiental, é um movimento que está muito evidente, está bem evidente aí nos dias de hoje, tá bom, pessoal? Então, faça a sua parte aí e eu faço a minha aqui, tá bom? Bom, pessoal, a nossa videoaula vai ficando por aqui, tá bom? Depois eu posto aí a segunda parte dessa videoaula. Espero que você assista. Gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Preserve o meio ambiente, tá bom? Preserve aí, faça a sua parte. Um grande beijo para você, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!